Queridos, convido os irmãos a abrirem as Bíblias no livro de Tito, no capítulo 1. Vou ser breve, irmãos, para a gente estar meditando nessa palavra hoje. Algo que Deus colocou no meu coração essa semana, que o nosso Deus ele é perfeito, queridos. Nosso Deus é um Deus perfeito. A perfeição, ela é um atributo de Deus. Nenhum de nós aqui vamos alcançar isso aqui nessa terra, mas o nosso Deus ele é um Deus perfeito. Capítulo 1, versículo 1 e 2. Na minha versão diz o seguinte: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Amém, queridos? Glória a Deus. Aqui a gente vê Paulo escrevendo a epístola para o seu irmão, seu filho Tito. E a gente vê algo aqui muito forte, queridos, que é sobre a fé, sobre a palavra de Deus, sobre a importância da palavra do Senhor, sobre a importância da palavra. Nos tempos antigos, nos tempos anteriores, quando alguém fazia algum compromisso, hoje a gente acha pessoas assim, mas apenas o valor da palavra, no tempo do meu avô, da minha bisavó, quando um homem falava uma coisa, se aquela pessoa era uma pessoa íntegra, a palavra dela bastava. Hoje em dia, cada vez menos encontramos isso, mas a gente ainda encontra homens fiéis, mulheres fiéis, que quando ela fala uma coisa, a gente pode acreditar. E Deus, Ele nos deixa a sua palavra para nós seguirmos. Deus deixa a palavra dele para nós caminharmos aqui nessa terra. Salmo 119 vai falar o salmo inteirinho, o maior salmo da Bíblia, sobre a palavra de Deus. E aqui a gente tem Paulo, servo de Deus, ele se denomina, a primeira coisa, Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos. Queridos, Paulo ele foi chamado para fazer uma obra. Paulo ele foi chamado para pregar a boa nova aos gentios. E era um tempo em que os apóstolos e os discípulos de Cristo estavam pregando a palavra apenas para os judeus. Tanto é que quando Paulo começa a iniciar o ministério, existe uma desconfiança quando ele é chamado, e aí Deus dá uma mensagem para Pedro para mostrar que aquele tempo agora era o tempo também de anunciar a palavra de Deus aos gentios. Mas naquele tempo até então ninguém estava falando, ninguém estava pregando o evangelho para as pessoas que não eram do povo judeu de Israel. Mas Deus chama Paulo e traz a ele agora uma missão. E Paulo ele começa a caminhar, querido, na fé dele, mesmo em meio a tantas dificuldades, mesmo em tantas lutas, mas Paulo ele acredita, ele confia em Deus, porque ele conhece a natureza de Deus. No versículo 2 diz aqui: na esperança da vida eterna, que Deus, que não pode mentir, prometeu. Olha só que coisa, né? Deus que não pode mentir. A Bíblia está falando aqui o que Deus não pode fazer é mentir. Mas não pode fazer porque Ele é limitado. A gente que é limitado e nós não podemos fazer certas coisas. Deus não pode mentir, não é porque Ele não tem a capacidade de mentir, porque Ele não, é porque a natureza dele não permite que Ele minta. A palavra de Deus
ela não faz curva, como diz o ditado, né? A própria Bíblia diz que a palavra de Deus não volta vazia. Então, se tem algo que é verdadeiro nessa terra, se tem algo que é verdadeiro nessa vida, que nós podemos confiar de todo o nosso coração, é na palavra. Agora, imagina Paulo. Paulo, que era judeu, mandava matar os cristãos, e agora Deus chega para Paulo e fala: eu vou mostrar para você como importa sofrer pelo meu nome. E agora envia Paulo para ser um pregador das boas novas. E aí as pessoas começam a olhar assim, desconfiados. Tanto é que Ananias, quando vai lá tirar as escamas do olho de Paulo, meu Deus, será que isso... Como é que pode isso, Deus? Esse homem que perseguia agora vai ser o que vai pregar a palavra para a gente. Esse agora é o nosso irmão. Mas Ananias foi porque era Deus que estava falando com ele. E Deus não mente. E ele confia na palavra e prega. E vai lá em Paulo e ajuda Paulo a enxergar novamente. E queridos, na nossa vida, na nossa caminhada, o que mais a gente vai enfrentar é situações difíceis, situações contrárias, por causa do Evangelho, porque nós estamos defendendo a palavra de Deus, ou simplesmente porque no dia a dia a gente tem lutas. Mas Deus, ele fala para a gente confiar. Deus fala que em Cristo nós somos mais do que vencedores. A Bíblia fala que quando a gente coloca os nossos planos nas mãos de Deus, tudo vai bem. E por que quantas vezes a gente tenta desviar dessa palavra de Deus e tenta fazer de um jeito diferente, e a gente não tem essa fé de Paulo, que ele fala da vida eterna, que ele fala da palavra de Deus, porque ele sabe que Deus não vai voltar atrás. E às vezes a gente fica afobado, às vezes a gente fica agoniado, às vezes a gente não sabe esperar por falta de fé no que Deus já disse. A Bíblia fala que Deus não é homem, nem filho do homem, para que minta. Então, quando a palavra de Deus ela dá vários direcionamentos da nossa vida, por mais que seja difícil, por mais que seja aos nossos olhos complicado, mas a gente tem que ter fé de que Deus irá cumprir as suas promessas. Por exemplo, o primeiro mandamento com promessa: honra teu pai e a tua mãe, para que prolongues os teus dias na terra. Fala aqui que a verdade vai ter jovens aqui, bastante filhos. Isso aqui, queridos, é algo precioso para a nossa vida. Porque se a gente for olhar as circunstâncias ao nosso redor, filho querendo saber mais do que pai, querendo saber mais do que mãe, filho que desobedece o pai e vai se dando bem na vida, nada vai acontecendo, e a gente, o salmista até vai falar, né? Parece que o ímpio prospera mais do que o justo. Mas a palavra de Deus deixa claro que se nós honrarmos pai e mãe, nós teremos uma vida longa, uma vida boa, uma vida próspera assim. E é a palavra de Deus que está dizendo isso. E no tempo oportuno, Deus vai cumprir as suas promessas, vai honrar cada um de nós. Deus é fiel. A palavra de Deus ela está cheia de chaves, cheia de direcionamentos para os seus servos, para os seus filhos. Basta a gente caminhar nessa direção que a palavra nos aponta. A palavra diz que os justos herdarão o reino dos céus. E às vezes a gente vai caminhando e tantas situações vão se apresentando e é difícil a gente fugir da aparência do mal, é difícil a gente fugir das circunstâncias, mas a gente precisa estar sempre firme na palavra de Deus. O reino de Deus é paz, justiça e alegria. É uma promessa para a gente, se nós vivemos o reino de Deus.
Às vezes a gente olha, meu Deus, cadê essa paz? Meu Deus, cadê essa alegria? E a gente vai querendo buscar ela de qualquer forma, mas Deus vai acrescentando a cada dia, após dia. A própria história da portelinha, queridos, da portelinha que eu digo, da nossa congregação, é a gente caminhando e crendo nas promessas de Deus. Está aqui ainda? Eu estava conversando com o pastor Joel de que um dia nós fomos aquelas crianças ali, a gente orando pelas crianças no meio da rua, visitando, e Deus direcionando os irmãos aqui para ir pregando o Evangelho. E mesmo com tantas dificuldades que a gente viveu, aí chegou um tempo que a gente foi a congregação ali naquela casinha ali onde era o bar. E Deus falando para a gente ir avançando. Aí Deus coloca no coração do pastor Efraim que esse aqui era o terreno. Não tinha nada aqui, ninguém dava nada. Uma casinha de madeira, o terreno. Mas Deus colocou algo no coração do pastor Efraim, a palavra dele, veio ao pastor Efraim, não é aquele local. E aí a gente foi naquele tempo ali, só o barracão, e aí foi construindo. Então a gente sempre foi caminhando na palavra de Deus. Pulei uma etapa, antes da gente ser aquele barracão, a gente veio aqui para voltar a pedra fundamental. E hoje nós estamos aqui nesse local, caminhando segundo a palavra de Deus. Outro dia, Deus falou que um dia teria prédios aqui na Montanha, que haveria, o ônibus da faculdade ia parar aqui, porque pessoas aqui iam começar a fazer faculdade. A palavra de Deus, Deus mente? Não mente. Então, se uma pessoa de Deus está falando algo, basta a gente caminhar nessa palavra e no tempo correto tudo vai acontecer. Então, queridos, como é que eu vou ouvir a voz de Deus para a minha vida e saber o que Deus quer que eu faça? Primeiro, é a própria vida, né? A palavra, que vai nos dar direcionamento de tudo que nós precisamos. Nas pregações, nas conversas com os irmãos, nos louvores. Então, se nós estivermos sensíveis ao Espírito Santo, quando Ele falar, nós podemos ter a certeza de que o que Deus está prometendo irá se cumprir. Não adianta ter pressa, não adianta querer resolver com a própria mão, mas basta a gente crer que vai ser conforme o que Ele diz. Eu gosto muito de uma passagem de quando Jesus está com os discípulos, logo depois da multiplicação dos pães. Jesus despede a multidão e fala para os discípulos: vamos para o outro lado do rio. E aí Jesus manda os discípulos e ele fica no monte ainda orando. E os discípulos vão. Jesus não tinha barco, Jesus não era pescador, Jesus andava de barco com os discípulos, eles eram que tinham experiência de navegação. Imagina os discípulos, gente, como é que Jesus vai se ele não tem barco? Mas ainda assim, eles confiaram na promessa de Jesus Cristo, na palavra de Jesus Cristo, que nós vamos passar para o outro lado. No meio da travessia, o que acontece? Uma tempestade. E foi porque Jesus já tinha falado para ele ir. Assim também como estava faltando fé para os discípulos, de lembrarem que Jesus tinha falado: nós vamos para outra margem. Então, queridos, mesmo quando Deus fala que algo vai acontecer, nesse trajeto da palavra até se cumprir, a gente tem que lembrar que ainda estamos sujeitos às coisas dessa terra, às provações, às lutas, mas nós sempre temos que lembrar da promessa do que Deus falou para nós, para a nossa vida. E a promessa principal, queridos, é que nós não podemos esquecer, foi a que Paulo falou aqui. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé dos eleitos, pelo conhecimento da verdade, na esperança da vida eterna, que Deus, que não pode mentir, prometeu antes
dos tempos. Essa é a maior promessa que nós não podemos esquecer de nossas vidas. Na carta de Pedro, do apóstolo Pedro, ele escreve não com essas palavras assim, mas não digam que Deus está demorando. Não digam que Jesus está demorando de voltar. Quantas vezes nós já ouvimos, né? Jesus, desde o tempo do meu pai, desde o tempo da minha avó, quando ele voltar e não voltou até hoje. Aí Pedro vai e fala: Jesus não está demorando. Ele está dando a oportunidade para nós nos arrependermos. Então, queridos, a maior promessa que nós temos